Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos continuar nossos estudos. Hoje a gente vai estudar sobre ângulos adjacentes, complementares e suplementares. Começando neste primeiro vídeo pelos ângulos adjacentes. Então eu fiz a representação aqui de um ângulo AOC com um ângulo representado no meio, o ângulo AOB, tá? Vamos começar falando, né, dessa representação. A gente vai usar essa representação para começar falando dos ângulos consecutivos. Vamos ver quem são os ângulos consecutivos. São aqueles caras que têm o mesmo vértice e um lado em comum. Então, repara que nesse desenho aqui eu tenho dois ângulos, o ângulo rosa e o ângulo verde, e esses dois ângulos possuem o mesmo vértice, que é o O, tá? Então, para o ângulo ser consecutivo, ele tem que ter o mesmo vértice e sempre um lado em comum. Vamos ver aqui, olhando esta representação, quem são os ângulos consecutivos, tá? Então, eu tenho um ângulo aqui, ó, AOC e AOB. Estes dois ângulos são formados pelo mesmo vértice e eles têm um lado em comum. Quem é esse lado? É o lado A, tá? Então, aqui, ó, AOC e AOB. Estes ângulos têm o lado A, né, em comum. Então, eles são ângulos consecutivos, têm o mesmo vértice e um lado em comum. Vamos ver se dá pra gente selecionar mais ângulos aqui, ó. A gente tem o ângulo AOB, e também temos o ângulo BOC. Então, a gente tem aqui, ó, AOB, que forma o ângulo rosa, e BOC, que forma o ângulo verde. Eles têm um lado em comum. Quem é o lado em comum aqui? Agora é o B, tá? E eles também têm o mesmo vértice, então eles são ângulos consecutivos. Vamos ver se tem mais ângulo consecutivo nessa representação. Se eu pegar o ângulo AOC e o ângulo BOC, esses ângulos que eu acabei de falar são consecutivos. Por quê? Porque eles têm o mesmo vértice e um lado em comum. Que lado é esse? O lado C, tá? Então, aqui eu coloquei toda a especificação do que a gente acabou de ler e eu mostrei para vocês aqui, tá? Então, o que eu preciso gravar? Ângulos consecutivos são aqueles que possuem o mesmo vértice e sempre vão ter um lado em comum, tá certo? Então, AOB, AOC são ângulos consecutivos, né? Esse ângulo grandão aqui, ele tem o ângulo rosa e o verde dentro dele e um lado em comum. Que lado é esse? O lado A, tá? Outro tipo de ângulo que a gente precisa conhecer são os ângulos adjacentes, tá? Então, vamos ver aqui o que um ângulo precisa ter para ser adjacente. Então, ele tem que ter o mesmo vértice, ele tem que ter um lado em comum, mas ele não pode possuir pontos internos em comum. Ó, isso aqui é muito importante de se gravar, tá? Vamos ver aqui na nossa representação quem são os ângulos adjacentes, tá? Então, ele fala assim, ó, tem que ter o mesmo vértice, tem que ter um lado em comum, mas ele não pode ter pontos internos em comum. Então, se eu pegar o ângulo AOB, eu tenho algum outro ângulo, se eu tampar aqui, ó, eu tenho algum ponto entre o ângulo AOB? Não tenho nenhum ponto em comum, nenhum ponto entre eles, tá certo? Então, ó, são ângulos formados pelo mesmo vértice, tá? E não tem nenhum ponto em comum nessa representação do meu ângulo rosa. Então, este ângulo, ele é adjacente, ele não tem nenhum ponto interno. Se eu pegar o ângulo BOC, ele é adjacente? Ó, BOC é o ângulo verde. Repara, ele tem o mesmo vértice, é o vértice O. Eles têm o mesmo lado. Quem é o mesmo lado entre eles? O B.
e eles não têm nenhum ponto em comum. Então, este ângulo, o ângulo BOC, também é um ângulo adjacente. Agora, se eu pegasse o ângulo AOC, esse ângulo é adjacente? Não, ele não é adjacente. Por quê? Porque ele tem um ponto entre eles, um ponto interno. Quem seria o ponto interno? A semirreta B, que forma o ângulo AOB ou BOC. Então, por ter esta semirreta, o ângulo AOC não é um ângulo adjacente, tá certo? Então, é isso, galera. Nessa primeira aula, a gente fica por aqui. Até mais, bons estudos!